Estou, como disse, muito grato a Deus estar com vocês e eu quero fazer a leitura de um texto da Bíblia no Salmo de número 103. Já lemos aqui hoje à noite o Salmo 100 e eu quero ler o Salmo 103 com vocês. Se você tem uma Bíblia, você pode acessar o seu aparelho móvel para a gente ter contato com esse texto sagrado. O Salmo 103 é uma linda escritura do rei de Israel, do grande rei Davi, Salmo de número 103. Você pode ficar em pé, então, para a gente fazer essa leitura. Eu quero falar o seguinte: eu estou usando a Bíblia, a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, por isso, pode ser que haja alguma diferença, eu imagino, no texto que eu tenho e no texto que você tem. Mas não se assuste com isso, porque palavras podem ser diferentes, mas a verdade é a mesma, tá certo? Eu vou fazer um pedido a você agora. Quando a gente terminar a leitura, não tire os olhos do seu texto, mantenha a sua Bíblia aberta, ou aí se você pode manter então o visor do seu aparelho também esse texto, que eu quero olhar com você algumas frases, algumas expressões desse texto que eu creio que Deus vai usar para abençoar a nossa vida hoje à noite, amém? Eu creio que Deus vai fazer isso. Salmo 103, então, a gente lê da seguinte maneira: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças, Ele me salva da morte, me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos, garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor Deus é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente, Ele é muito amoroso, Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Aí no verso 10 diz assim: o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o amor, o seu amor, o amor de Deus por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos, Ele lembra que nós somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e ninguém nunca mais a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais para filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina sobre tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que Ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele reina, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém. Graças a Deus por essa passagem. Você pode tomar assento? Eu quero observar com você, especialmente a frase do versículo de número 2, onde o salmista escreve assim: e que eu não esqueça de quê? De nenhuma das suas bênçãos ou de nenhum dos seus benefícios. Que eu não esqueça nenhuma das suas
bênçãos. Há pessoas que têm muitas virtudes, mas há virtudes que poucas pessoas têm. A gratidão é uma dessas virtudes pouco encontradiças. Na verdade, o pastor Neodeni ainda há pouco estava falando sobre aquela experiência de Lucas capítulo de número 17, quando Jesus, na demonstração do seu amor e da sua graça, ele ministra cura aquelas 10 pessoas enfermas, e apenas uma delas, depois de curada, refletindo assim: bem, peraí, eu preciso agradecer. E ela volta onde Jesus está para agradecer. E aí é um detalhe interessante naquela história, porque quando aquela pessoa única das 10 volta para agradecer Jesus, Jesus fala o seguinte: onde estão as outras? Apenas uma pessoa veio para agradecer. Onde estão as outras 9 pessoas que receberam a mesma bênção, receberam a mesma graça, mas não tiveram uma atitude de agradecimento? Queridos, nós precisamos estar atentos ao fato de que o estilo de vida moderno, contemporâneo, ele nos faz cada vez mais pessoas exigentes umas com as outras, mas também exigentes em relação a Deus. Você sabe o que eu estou dizendo? Precisamos reconhecer que reclamamos muito, murmuramos muito, criticamos muito, pedimos muito, mas agradecemos pouco. Esta é uma característica, sobretudo, da época em que nós estamos vivendo. Por isso, achei importante a gente voltar para esse salmo, que não é desconhecido para você, você conhece essa escritura, porque eu creio que esse salmo, o Salmo 103, ele pode nos ajudar, a mim e a você, para que pelo menos em relação a nós mesmos, falando sobre nós que estamos aqui, essa situação seja modificada, para que nós sejamos mais agradecidos, para que nós sejamos menos críticos, para que nós nos preocupemos menos com pedir e mais com agradecer aquilo que nós já temos recebido. Davi, que escreveu este salmo, você percebe isso aí, ele mostra nessas palavras que estão aqui no salmo um coração cheio de gratidão. E com isso, na minha percepção, ele nos ajuda a responder essa pergunta que está aí no tela: como agradecer? Olhando para esse texto, eu quero tentar oferecer a você 3 respostas para essa pergunta: como agradecer? Como expressar a nossa gratidão? Primeiramente, nós devemos expressar a nossa gratidão, nós devemos agradecer de maneira espontânea, de maneira natural. Isso deve ser um mover do nosso interior, deve ser uma autodeterminação da nossa parte. Não, eu preciso agradecer. Você pode olhar o salmo e pedir para você manter o texto aí, de modo que você pudesse olhar. Observe que Davi, ele começa essa escritura falando para si mesmo. Percebe aí? A versão mais antiga diz: bendize o quê? Ó minha alma ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Você percebe? Ele está falando para ele mesmo. Ele está fazendo uma autoexortação. A versão que eu li tem essas palavras: que todo o meu ser louve ao Senhor. É assim que a gente encontra aí no versículo 1. Se você prestar atenção, logo no verso 1, no verso 2 também, ele vai dizer o seguinte: que todo o meu ser louve ao Senhor,
que eu louve ao Senhor e que eu faça isso com todas as minhas forças. Observe como está falando para ele mesmo. No verso 2 ele repete: que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos ou dos seus benefícios. Sabe, queridos, aí o Salmo termina, quando ele está terminando o Salmo, lá no verso 22, ele volta de novo para fazer essa afirmação no sentido dele mesmo. Ele termina, na última frase é: que todo o meu ser louve ao Senhor. Depois é que ele fala sobre a adoração de todo o universo, a adoração dos anjos. Sabe o que a gente aprende aqui e que eu tenho procurado aprender aqui? A gratidão deve fluir naturalmente de dentro do nosso coração. De dentro do nosso coração, do nosso ser. Nós não precisamos esperar, ou nós não deveríamos esperar que alguém estivesse sempre falando: mas você precisa agradecer. Aliás, é isso que a gente costuma fazer com relação à criança, não é não? Você já viu essa cena em que alguém dá um presente, alguém oferece alguma coisa para a criança, e a criança fica tão feliz e tão empolgada que ela vai saindo e vai falar assim: epa, você não esqueceu de nada não? Você precisa falar o que mesmo? Obrigado. Aí a criança fala: obrigado? Obrigada. Ou seja, ela falou obrigado porque, de certa forma, ela foi obrigada a fazer isso pelo seu pai ou pela sua mãe, mas não simplesmente por uma expressão natural, alguma coisa que vem lá de dentro, um reconhecimento. Então, queridos, o que o salmista está ensinando para a gente aqui é que a gratidão deve ser algo natural para nós. Ou seja, ninguém está ordenando o tempo todo. Deve ser parte do nosso dia a dia. Nós precisamos fazer isso. Um outro fato a respeito da gratidão: como agradecer. Nós devemos agradecer de uma maneira intensa. Esta é a palavra. Devemos agradecer de uma maneira intensa. Neste salmo, especialmente nos versos iniciais, o escritor sagrado, ele tem algumas expressões muito carregadas. Elas são intensas, ou seja, você percebe que não é alguma coisa simplesmente da boca para fora, mas é algo que realmente movia o coração daquele homem. Ele se expressa dessa forma. Não era algo inconsequente. Aí você pode observar as frases, não eram frases vazias. Então ele diz assim: que todo o meu ser louve ao Senhor. Ele passa essa integralidade, não apenas uma parte, não apenas algo parcial, algo feito de qualquer jeito, mas ele diz que todo o meu ser louve ao Senhor. E aí ele continua dizendo que eu louvo ao Senhor com todas as minhas forças, não com uma parte das minhas forças, não apenas usando algo que não representa a totalidade daquilo que eu posso fazer. Ele diz todas as minhas forças, repete todo o meu ser no versículo 2, e aí ele diz o seguinte: que eu não esqueça nenhuma. Olha só isso, hein? Nenhuma, que eu não esqueça nenhuma das bênçãos do Senhor. Você nota a preocupação do salmista com essa questão de agradecer. Isso quer dizer o seguinte: que antes de dormir hoje à noite, eu e você deveríamos refletir e pensar o seguinte: será que no dia de hoje, alguma bênção que eu recebi, eu esqueci de agradecer? Eu preciso agradecer a Deus, porque o Davi está dizendo o seguinte: que eu não esqueça nenhuma das bênçãos de Deus, que eu louvo ao Senhor, que eu louve ao Senhor por todas as suas bênçãos. Isso quer dizer que a nossa gratidão deve ser intensa.
Não podemos ver a gratidão como algo sem maior importância, fazer de qualquer jeito, sem reflexão, mas tudo em nós deve ser expressão de gratidão. Isso quer dizer, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, deve expressar gratidão. E aí eu quero falar uma coisa para você. Gratidão a Deus, mas gratidão também às pessoas que Deus usa para nos abençoar. A gratidão faz uma falta enorme dentro das casas hoje em dia, dentro das famílias. Que falta que faz a gratidão hoje em dia. Quantos maridos que passam um dia, uma semana, um mês, um ano sem agradecer a sua esposa por aquilo que ela faz, pela sua dedicação, pela maneira como ela cuida das coisas da casa, como ela cuida dos filhos, pela maneira dedicada como ela trabalha, exercendo às vezes uma atividade fora de casa e juntando isso com a atividade de casa. Como falta gratidão e sobra reclamação dentro das famílias hoje em dia. E essa é uma das razões porque a família tem perdido muito qualidade, porque falta gratidão. E falta gratidão também em relação ao nosso Deus. Tantas vezes nós olhamos para as bênçãos do Senhor sobre nós, quase que entendendo que Deus tem a obrigação de fazer aquilo, está simplesmente cumprindo o seu dever para conosco. Então, a nossa gratidão, no entendimento do salmista, ela deve ser intensa, deve ser expressiva, deve envolver todo o nosso ser. E mais uma questão: nós devemos agradecer de maneira específica. Nós devemos agradecer de maneira espontânea, devemos agradecer de uma forma ou de uma maneira intensa, mas nós devemos agradecer também de maneira específica. A maior parte deste salmo se preocupa em enumerar as bênçãos de Deus, as razões porque ele, o salmista, escreve: bendize, ó minha alma, que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, É muito comum a gente lidar com essa questão da gratidão de uma maneira generalizada. Tanto quando falamos na gratidão para Deus, quanto falamos na gratidão também com relação às pessoas. Alguém um dia já chegou para você e falou assim: olha, muito obrigado por tudo. Tudo que... E há pessoas que oram assim para Deus. É claro, você pode ter certeza que Deus não vai rejeitar a sua oração, tá bom? Não fique achando que eu estou dizendo, bem, Deus vai dizer, não, tá errado, não aceito. Você diz, Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, obrigado pelas bênçãos. Mas, gente, existe algo extraordinário quando você para e diz: o que eu quero agradecer a Deus hoje? Isso é didático, isso nos edifica, isso anima a nossa fé, isso nos encoraja quando nós nominamos as bênçãos que nós queremos agradecer. E o salmista ensina isso para a gente aqui, ó. Você percebe, ele enumera, ele cita aqui os motivos. Por exemplo, olha só no verso de número 4, o que ele fala? Versículo 4, ele fala assim: ele, Deus, me salva de quê? Da morte. Ele me salva da morte. Você sabe que muitas vezes a gente nem toma conhecimento, mas Deus protegeu a nossa vida em circunstâncias que a gente nem imagina, mas Ele protegeu ali a nossa vida. O salmista diz que ele queria agradecer a Deus porque Deus nos livra da morte. A nossa vida, a minha vida e a sua vida, é um milagre que se renova todos os dias, por isso precisamos agradecer todos os dias. Amém. Quero que você faça uma coisa agora, se você quiser fazer. Coloque a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão aí no seu coração. Enquanto você está com a sua mão no seu coração, eu quero dar uma informação para você, que você encontra na internet, em qualquer lugar onde você quiser, mas quero que você observe o seguinte: esse seu coração, ele bate 100.000 vezes por dia.
Esse seu coração, ele bate 3 milhões de vezes ao mês e 37 milhões de vezes em um ano. É esse coração seu. Quem é que faz isso, gente? Quem é que faz isso? É Deus que faz. É Deus que faz. É Deus quem preserva a nossa vida. É Deus quem mantém a nossa vida. Então o salmista diz: Ele, Deus, me livra da morte, por isso eu quero agradecer a Deus. Por isso eu quero louvar. No versículo de número 3, olha só, o salmista agradece a Deus pela bênção da saúde física. Ele escreve assim, ele se pronuncia claramente aqui dizendo: é Ele quem cura todas as minhas doenças. É muito interessante você observar como o salmista está, a frase que ele usa: Ele, Deus, cura todas as minhas doenças. Por que Davi podia falar isso? Porque ele estava vivo, evidentemente. Porque se as doenças que ele teve, se ele teve doenças, ele estava ali porque Deus tinha curado essas doenças. Quantos de vocês estão aqui que um dia já passaram por algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, e receberam a cura de Deus, por isso estamos aqui hoje à noite? Quantos de vocês? Amém, glória a Deus. É isso que ele está falando. Você sabe de uma coisa? Nós valorizamos a nossa saúde quando ficamos doentes. É incrível isso. Às vezes a pessoa passa 10, 20, 30, 40, 50 anos com saúde, só vai ao médico fazer revisão, fazer o check-up, nunca teve um problema, nunca foi para uma emergência de hospital, e a pessoa simplesmente não considera isso, e um dia acontece uma situação, ela bate no hospital de emergência e fala: oh Deus, como é maravilhoso ter saúde. Então a gente tem que agradecer. E a gente deve agradecer exatamente desfrutando dessa saúde que Deus nos dá. E o salmista diz: Ele cura todas as minhas doenças, cura as minhas enfermidades. No versículo número 5, o Davi agradece a Deus pela provisão. Ele escreveu assim: Deus enche a minha vida com muitas coisas boas. Deus enche a minha vida com muitas coisas boas. Ou seja, Deus é aquele, o salmista está agradecendo porque Deus supria as suas necessidades, supria as suas necessidades. Algumas coisas elas se tornam muito comuns no nosso dia a dia, de modo que a gente nem para refletir sobre aquelas coisas. Por exemplo, essa semana você vai ao supermercado, você vai a algum lugar para comprar arroz para sua despensa, ou feijão, ou algum cereal. Seria interessante que quando você chegasse lá na conta para comprar o arroz, você parasse, olhasse para aquele pacote de arroz e pensasse no processo como aquele arroz está ali, de modo que você pode comprar. Alguém em algum canto preparou a terra. Preparou a terra. Às vezes adubou a terra. Jogou ali a semente de arroz com expectativa enorme de que a semente ia nascer. E cuidou daquela planta, até que finalmente ela deu os cachos e ali veio o arroz. E esse arroz então ele foi levado para a usina de beneficiamento, onde ele deixou de ter a casca. E dali então ele foi selecionado, e aí ele foi empacotado, e finalmente você tem esse arroz ali. Agora você olha só, imagina, quem é que fez aquela semente de arroz jogada na terra brotar? Quem fez? Foi Deus. Mas a gente chega, compra o arroz, acha que está caro às vezes, e a gente leva para casa e faz o arroz e come e tal. Eu sei, eu não estou dizendo que toda vez que você for comprar arroz, você tem que chegar no supermercado e fazer um culto de oração. Estou falando isso não. Mas estou dizendo que a gente precisa criar uma consciência de agradecimento. Criar uma consciência de agradecimento. Sabe por quê?
Porque às vezes temos ido em alguns lugares do mundo em que as pessoas têm o dinheiro para comprar, mas não existe o alimento para comprar. Não adianta nada, ninguém vai comer dinheiro, ninguém vai comer as notas ou as moedas de dólar. E é Deus quem faz a planta crescer e brotar. É Deus quem supre as nossas necessidades. Por isso Davi está dizendo: Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e eu quero agradecer a Deus por isso. Eu estou quase terminando, mas quero acrescentar aqui ainda que Davi agradece pela justiça de Deus. No versículo 6, ele escreve assim: o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Queridos, olha, vou dizer uma coisa para você. Se há algo a respeito que você pode ter absoluta certeza que o nosso mundo é injusto. Em qualquer lugar. A injustiça, infelizmente, marca a maioria dos relacionamentos. Esta é a realidade do mundo em que nós vivemos. Um mundo caído, um mundo que perdeu o privilégio da presença de Deus. Ele é marcado pela injustiça. E aí o salmista diz: Deus é aquele que garante os seus direitos. Deus é aquele que faz justiça. Precisamos dizer: Deus faz no tempo dele, no modo dele, mas Deus faz justiça. Alguém disse certa vez que, pensando naqueles moinhos de vento da Holanda, disse o seguinte, que os moinhos de Deus, eles moem lentamente, mas eles moem muito fininho. Deus faz justiça. Não sei, você que está aqui nessa noite, talvez você está lidando com uma situação de injustiça. Você está sendo injustiçado por alguém. Você está sendo injustiçado talvez por alguém dentro da sua própria família, no seu trabalho, não sei. Você está lidando com uma situação que você está sendo oprimido. Eu quero dizer a você que essa é a palavra de Deus. Deus faz justiça. Coloque a sua causa nas mãos de Deus, não de qualquer coisa. E diga: eu creio que Deus é justo, e eu creio que Deus vai fazer justiça na minha causa. Mas quando Deus faz, e quando Deus fizer, não deixe de agradecer. Não deixe de agradecer. E aí no versículo de número 3, o escritor Davi, ele escreveu assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados. Todos os meus pecados. E ele vai falar algo muito parecido ainda no versículo de número 12. Olha só que coisa linda. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Queridos, perdão é gênero de primeira necessidade para nós. Porque nós somos pecadores. Eu e você. Por mais que nós queiramos acertar, por melhores que sejam as nossas intenções e os nossos propósitos, nós fatalmente acabamos falhando diante de Deus e diante das pessoas. Isso quer dizer então que nós precisamos do perdão de Deus. Essa é uma tremenda necessidade para todos. É difícil a gente imaginar, a menos que a gente tenha lidado com isso em algum momento, o peso de uma consciência culpada. O peso que está sobre os nossos ombros, quando nós reconhecemos que nós pecamos e isso não foi tratado, isso não foi resolvido. O mundo tem uma quantidade enorme de pessoas que se sentem infelizes. Elas não conseguem deslanchar, não conseguem ir adiante. Elas não conseguem sorrir. Elas não conseguem aproveitar as coisas boas que Deus dá nessa vida, porque elas estão debaixo de um peso enorme de culpa, uma consciência culpada, algo não tratado, não resolvido diante de Deus. Davi sabia muito bem o que era isso. Se você ler o Salmo 51, você vai perceber claramente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas houve uma circunstância em que ele escorregou feio, caiu feio. E ele declara no Salmo 51 como a alma dele ficou angustiada. Como ele sofreu debaixo daquele peso de culpa, até
que ele recebeu o perdão de Deus. Por isso, aqui agora ele escreve, dizendo: o Senhor perdoa todos os meus pecados. Ele perdoa todos os meus pecados e nos livra da culpa. Tempos atrás eu li um pequeno livro, o título Fruto do Espírito, escrito por um homem chamado Charles Henry. E ele conta várias histórias naquele livro, e é uma história que ele escreveu ali, que ela tem se tornado bem conhecida. Fala sobre uma família que tinha dentro daquela família um jovem, e aquele jovem, um dia ele acabou cometendo um crime, fez algo muito negativo, muito ruim. Ele tornou-se um criminoso. E diz a história que aquele jovem foi preso, foi levado para um outro lugar onde ele ficou preso. E aquela era uma família muito íntegra, uma família muito considerada na região. E aquela família, então, ela sofreu muito, ficou muito envergonhada por causa da atitude daquele jovem, o ato que ele cometeu, e o fato de ter se tornado um prisioneiro. De modo que, naquela época, era difícil a correspondência, e então não havia muita correspondência entre aquele rapaz e a sua família. E ele lá na prisão vivia então muito amargurado, debaixo de um peso enorme na sua consciência, por causa do que ele havia feito de errado. O tempo passou. E aquele jovem viu chegar a época em que ele deveria ser solto da prisão. E então, ele, muito envergonhado, evidentemente, sem saber o que ia acontecer agora com a sua volta, para a sua casa, para a sua família, para a sua região, ele escreveu uma carta para os pais. Ele escreveu dizendo o seguinte: eu não sei se eu mereço o perdão de vocês. Eu não sei se eu poderia pedir o perdão de vocês. Eu realmente não sei. Mas eu queria muito. Eu já reconheci o meu erro, já paguei por ele. Eu gostaria muito de receber o perdão de vocês. E aí ele fez um pedido na carta. O pedido dele foi o seguinte: eu vou voltar, na época tal, estou retornando. E o trem, claro, a família sabia, passa bem na frente aí da propriedade. Então eu quero fazer o seguinte pedido: se vocês me perdoarem, eu quero que vocês coloquem uma das árvores aí da frente da casa uma fita branca. E quando eu estiver passando, vendo aquela fita, eu vou entender que vocês me perdoaram, eu posso chegar em casa. Mas se vocês não fizerem isso, eu não vou chegar, eu vou direto para outro lugar, começar a vida em outro campo. E Charles Henry, naquela história, diz que chegou o dia, o rapaz embarcou e ele estava muito nervoso, muito tenso. E ele compartilhou um pouco sobre o que estava acontecendo com alguém que estava do lado naquela viagem. E quando ia chegando mais perto da propriedade, ele ainda muito agitado, de modo que o seu colega de banco no trem falou assim: ó, faz o seguinte, você está muito nervoso, fique quieto aí, deixa que eu vou olhar para você se tem a fita na árvore. E aí passou na frente daquela propriedade. O rapaz fechou os olhos. E aí o amigo de viagem dele deu um abraço nele e falou: não tinha uma fita. A árvore estava completamente branca de fitas. Você sabe, é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. O perdão de Deus não é limitado. Não existe pecado que Deus não perdoa. Não existe culpa que Deus não trata. Deus perdoa os nossos pecados. Quando existe da nossa parte arrependimento, confissão, disposição de mudar de vida. Por isso o coração do salmista aqui não podia deixar de acrescentar esse motivo de gratidão. Ele diz: o Senhor Deus é aquele que perdoa todos os meus pecados. Você está aqui hoje à noite. Como é que está o seu coração? A sua consciência está carregando peso sobre os seus ombros de culpa. Então, Davi podia agradecer a Deus, dizer: eu louvo o Senhor por causa do perdão dos meus pecados. E queridos, eu quero amarrar tudo isso aqui, ali, você está vendo? Nós devemos agradecer de modo específico a vida, a saúde, a provisão, a justiça de Deus e o perdão de Deus.
E tudo isso está amarrado aqui num feixe, quando a gente olha para o versículo 8, 11 e 17. No versículo 8, o Davi escreveu assim: o Senhor é bondoso, misericordioso, não fica irado facilmente. Aí tem essa frase: e Ele é muito amoroso. Lá no versículo 11, ele diz assim: como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o amor de Deus por aqueles que o temem. E lá no versículo de número 17, ele diz: mas o amor do Senhor Deus por aqueles que o temem dura para sempre. Todas aquelas bênçãos que a gente enumerou, quer dizer, que Davi enumerou aqui, a gente olhou, elas são resultado do amor de Deus por nós. Esse amor que um dia foi provado naquela cruz, onde Jesus estendeu os braços e deu a vida dele por nós. Queridos, esse salmo, ele nos propõe um estilo de vida de gratidão. Não apenas no dia de Thanksgiving. É lógico que a gente sabe, como o pastor já mencionou, Thanksgiving é um feriado importantíssimo, especialmente nessa região, mas em toda a América do Norte. O Dia Nacional de Ação de Graças em outros países, como o Brasil, esta lembrança do que aconteceu em 1621, os pais peregrinos estabeleceram essa forma, começaram essa maneira de expressar gratidão, naquele caso tão específico, por uma situação especial, muita gratidão. Mas então isso se tornou uma tradição. Mas você tem que reconhecer comigo: quantas pessoas em todo esse país, ao invés de agradecer a Deus, apenas comem, apenas fazem um grande banquete, com muita comida, com bebida, e o Deus que é o autor de todas as bênçãos fica simplesmente esquecido, não recebe a devida gratidão. E para tantos outros, Thanksgiving dura 24 horas, e depois, aí, os outros 364 dias do ano não se agradece. Não deve ser assim conosco. O que o salmista está dizendo é que nós devemos fazer da gratidão um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu quero mencionar 3 resultados que são assim, eu acho que são muito práticos para nós a respeito da questão de gratidão. Por exemplo, a gratidão nos ajuda a manter o foco naquilo que é bom e agradável, ao invés de focalizar o que é ruim e desagradável. Porque a nossa mente está operando em torno daquilo que é bom, que merece, que deve receber o nosso agradecimento. Uma prática que eu usei por vários anos em aconselhamento pastoral, é uma coisa que você pode fazer também. Eu acho que é legal, você pode fazer. A pessoa chegava na minha sala, lá para o atendimento, e eu dizia: sim, vamos conversar então, o que está acontecendo? E a pessoa começava a desviar reclamações. E vem reclamação, e vem reclamação. E eu falava assim: ok, tá bom, vamos parar por hoje. E eu vou pedir para você fazer uma coisa. Você vai começar amanhã de manhã. E durante essa semana, todos os dias, quando você acordar, você vai pegar um pedaço de papel e você vai escrever 3 razões que você tem para agradecer. Escreve 3 amanhã, 3 depois de amanhã. Você já imagina o que ia acontecer? Semana seguinte, aquela pessoa voltava com um sorriso enorme. Muitas vezes a situação não tinha mudado, mas lá dentro ela tinha mudado. O coração dela. Agora ela começou a perceber que ela tinha muita coisa para agradecer, porque ela simplesmente começou a focalizar isso, focalizar o que é bom, focalizar o que é agradável, e antes ela estava focalizando só o que era negativo, só o que era ruim. A gratidão nos ajuda nisso. Também a gratidão, ela reduz o nosso estresse e a nossa ansiedade. Isso é um fato. Ela reduz esse peso que a gente tantas vezes tem de ansiedade, de estresse. A gratidão nos ajuda, porque ela alivia essa tensão que está dentro de nós. Então você sai dali, o trânsito está um pouco pesado, você diz: poxa vida, já está difícil a beça morar nesse lugar.
E você chega na frente, você vai abastecer, então tem uma pessoa ali exatamente naquela hora, chegou uma pessoa na mão, você tem que esperar, você fala, poxa vida, estou atrasado. Então você fica muito envolvido com essas coisas e o estresse vai aumentando, vai crescendo dentro de você. Agora você chega naquele posto e você tem que esperar um pouquinho para abastecer, você diz, Deus, obrigado, porque pelo menos tem combustível. Eu vou ter que esperar um pouquinho, mas pelo menos tem combustível. Ou seja, você com o espírito de gratidão pode aliviar a tensão, aliviar o estresse. E finalmente, a gratidão vai melhorar os seus relacionamentos. Se você pratica gratidão, isso vai tornar os seus relacionamentos melhores. Em casa, no trabalho, na vizinhança. Porque esse espírito de agradecer, ele vai ajudar muito você. Amados, vamos seguir o conselho de Davi, palavra de Deus. Bendize a minha alma, Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Que eu louve ao Senhor com todas as minhas forças. Que eu não esqueça nem uma das suas bênçãos. Que tal começar isso amanhã de manhã? Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse salmo, por essa peça do salmo que foi escrita tanto tempo atrás, 1000 anos antes de Jesus, pelo menos. E essa palavra é tão atual. E ela vem falar com a gente hoje à noite na mediação do Espírito Santo de Deus. E vem nos lembrar, Deus, de algo que é tão importante para a gente, no dia a dia. Esse espírito e essa atitude de gratidão. Nesta semana, Deus, quando o povo desse país, dessa região e de outros lugares também, está se voltando para o dia de ação de graças, para agradecer. Oh Deus, mexe com o coração das pessoas, para que isso não seja só um dia, não, mas para que esse estilo de vida de gratidão seja o estilo de todos os dias. E a gente sabe, Deus, que isso vai honrar o nome do Senhor. Isso vai trazer glórias para o nome do Senhor, porque as pessoas que estão perto de nós, elas vão verificar que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. E daí nós estamos agradecendo. Mas isso vai trazer também, Deus, mais harmonia nos lares, nos relacionamentos. Oh Deus, eu quero, Pai, ter um coração mais agradecido. Eu quero focalizar mais as coisas boas e as bênçãos do que as dificuldades. Então, Deus, aplique essa palavra no coração de cada um de nós. Nós queremos isso, Deus. Nós precisamos disso. Pai, continua abençoando o teu povo aqui nessa igreja. Abençoa, ó Deus, o teu filho, pastor Marconi, a sua família. Abençoa, Deus, a liderança dessa igreja, cada um dos membros dessa igreja que está aqui procurando fazer a tua obra. Deus, faz e prosperar o trabalho das suas mãos e dá para eles a bênção de ver os resultados que o Senhor já está produzindo, que serão revelados. Nós te louvamos, Deus, por tanto que o Senhor já tem feito, e pela fé te agradecemos também pelo que o Senhor vai fazer. E aí nós damos ao Senhor toda a honra, damos ao Senhor todo o louvor e toda a glória, e nós exaltamos o nome de Jesus, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, aquele que tem sobre seus ombros o governo do universo, o Senhor Jesus Cristo. Nós bendizemos esse nome tão precioso. Nós oramos exatamente em nome dele. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Abençoe.